Então, qual é a métrica que vocês usaram para chegar no valuation? Quais as projeções para manter um resultado esperado para conseguir ter o crescimento do valuation para umas próximas rodadas, por exemplo? Perfeito, né? Então, a nossa última captação em 2021 foi feita com valuation de 50 milhões, completado uns 30 horas no mercado quente, tá? Hoje a gente está captando com valuation pre-money de 55 milhões. Então, se você toma em conta o ambiente de inflação, a gente está efetivamente fazendo um flat round, tá? Entre essas duas rodadas, que reflete os desenvolvimentos no lado da regulamentação, no lado da parceria Itaú, mas o fato que o mercado não foi fácil nesses últimos anos, tá? Em termos de qual é a base de como a gente faz valuations, olhando qual é o valor terminal possível de uma empresa investida, da mesma forma das empresas que passam através da plataforma Exceed, tá? Então, no nosso mercado tem uma métrica muito interessante que tem uma correlação extremamente de perto entre o valor total investido através de uma plataforma e seu valor do mercado. Isso tem a ver com o modelo de negócios, as taxas de sucesso e a maneira que isso funciona. Então, por exemplo, o benchmark nos Estados Unidos tem 1,1 bilhão de dólares investidos em total, está com valuation de 1,3 bilhões. E tem vários outros casos que seguem isso. A própria Exceed continua seguindo esse curva. Captamos em 2018 com 20 milhões captados com valuation de 20, depois aproximadamente 50 em 2021, e agora em 2023 a gente foi um pouco mais conservador em termos desse múltiplo. Então, se você faz comparação com isso, com as previsões que são detalhadas na apresentação, eu não vou entrar em detalhe dos números lá, mas a gente está imaginando durante um prazo de 5 anos de construir um portfólio todo de quase R$1 bilhão, tá? E hoje a gente conta com 75 milhões de reais em total investidos através da plataforma, tá? Então é um crescimento que é agressivo de um lado, mas é uma curva mais lenta do que nossos benchmarks fora, tá? Então a gente acha bastante atingível. E aplicando esse ratio de 1 a 0, você chegaria no valuation de 1 bi, mesmo se esse múltiplo for diminuir muito no Brasil e chega a 0,5, você ainda teria uma empresa com valuation um pouco menos do que 500 milhões de reais. Então a gente é super ambicioso em termos de onde a gente quer chegar. Não é fácil para a gente chegar lá, mas repetindo um dos pontos que eu falei nas respostas, com o nosso modelo de negócios, se nosso crescimento dá certo, a empresa vai dar certo 2 vezes, efetivamente. A gente tem a receita que a gente gera com a conclusão das rodadas, o crescimento do volume através da plataforma, e a receita que vem mais para frente pelo sucesso das empresas investidas que passam através da plataforma. Um complemento, usando um gancho até para o mercado internacional, Natália, que eu acho que é legal também, como a partir do momento em que o mercado ele vai amadurecendo e crescendo, ele entra de fato numa curva exponencial, porque isso se retroalimenta. Isso a gente, ainda em menor escala, a gente já começou a observar aqui no Exceed, né? Então, quando você tem casos de saída, você vê investidores reinvestindo, aumentando a sua carteira de investimento através da própria Exceed. Você tem naturalmente as investidas recomendando novas empresas, você tem investidor. Então, você tem um efeito de rede que traz essa exponencialidade. Eu acho que um exemplo concreto que é legal também da gente compartilhar é o caso de uma plataforma na Inglaterra que levou 8 anos para fazer o primeiro bi de libras e 2 anos para fazer o segundo bi. Então, acho que isso é importante justamente mostrar que quando o mercado ele atinge esse ponto de inflexão, ele, de fato, ele dá uma estilingada. Então, a gente aqui, quando a gente começou a olhar cenários futuros, a gente pensou em cenários que, mesmo que Exceed hoje, a verdade é que se Exceed não entregar os 900 e tantos milhões, etc., a gente consegue ter um espaço ainda para entregar retorno para os investidores. Se Exceed entregar aquele volume e o múltiplo despencar, e a gente segue entregando retorno para os investidores. Então, a gente desenhou alguns cenários que justamente deixasse possibilidade de upside para quem está entrando na nossa rodada. Perfeito. E aí, só falando um pouco mais sobre o curto prazo, né, em termos dessa rodada, nossa intenção dessa rodada é de acelerar nosso crescimento através da parceria e outras frentes, tá? E chegar daqui a 12, 18 meses a fazer um Series A aqui no Brasil, tá?
os valores dessas rodadas de Series A costumam ser aproximadamente 25 milhões de reais em troca de 15 a 20% de equity. Tá? Então, a gente está fazendo essa rodada hoje, sabendo que a gente não tem robustez como empresa para atingir isso hoje, mas com essa rodada feita através da plataforma, visando essa próxima rodada sendo uma rodada de capital institucional com esse tipo de valuation.